Fala galera, essa questãozinha 3, nós temos que analisar o seguinte. Ele colocou essa figura pra gente e disse que esse sistema estava em equilíbrio. Isso quer dizer, em outras palavras, que esse peso de 100 newtons vai precisar ser anulado com essa tração do terceiro fio. Ítalo, mas me diz uma coisa, vai. Tração de 1 e tração de 2 vão ter englobamento na questão? Vão ter um grande envolvimento. Porque a tração 1 junto com a tração 2 vão resultar nessa tração 3. Essas duas são componentes dessa resultante, tranquilo? E essa resultante aqui, ela precisa dar 100 newtons. Então a tração de 3 precisa ser igual a 100 newtons. Então, por que a tração de 3 precisa ser 100 newtons? Porque, meu irmão, se ela desse menos do que 100, se ela desse 90, o peso ia ser maior do que a tração. E aí, esse bloco continuaria descendo e traria esse sistema para baixo. Então, não estaria em equilíbrio, estaria em desequilíbrio. Se a tração fosse maior do que o peso, é como se estivesse subindo esse bloco, o que também não está acontecendo. O sistema está em equilíbrio. A força resultante sobre ele precisa ser zero. Então, as forças que estão para baixo são iguais às forças que estão para cima. Show de bola. Tração de 3 igual a 100 newtons. Professor, e quanto é que vale a tração de 1 e quanto é que vale a tração de 2? E, gente, essa tração de 100 newtons é como se ela tivesse aqui, ó, continuando aqui a imaginação dela. Lembrando que ela é uma resultante, pessoal. Ela vai ser uma resultante, né? Essa tração de 3 é uma resultantezinha. Antes a gente estava analisando como sendo uma componente, isso aí faria com que a gente chegasse em respostas que não tinham na questão. A tração de 3 é uma resultante dessas duas forças e ela vale 100 newtons. E aí vamos analisar o seguinte, gente. Aqui a gente formou 90 com 60, 150. Quanto é que falta para poder chegar em 180? Falta 30 graus. Concorda comigo? Falta 30 graus, né, professor? Então, nesse caso aqui, para descobrirmos a tração T2, nós iremos utilizar de quê, professor? T2 vai ser igual a tração de 3, que é a tração resultante, né, Ítalo? 100, vezes cateto adjacentes. Ítalo, vai cateto adjacente, que vai ser o quê? Em cateto adjacente a gente usa cosseno, né, pessoal? Cosseno de 30 graus, vezes o cosseno de 30 graus. Cossou. Tração de 2, então, vai ser igual a 100. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. A tração de 2, pessoal, então, vai ser igual a 50 raiz de 3. Ítalo, quanto vai ser a tração lá no fio 1? Gente, vamos analisar esse fio 1. Bem aqui, olha bem, vamos analisar aqui, viu? Bem aqui, a gente vai ter 90 graus, com 30, 120, falta 60, né, professor, para poder fechar o 180. Então, nesse caso aqui, professor, a tração de 1 vai usar o cosseno de 60. A tração de 1, colocando aqui, vai ser igual a tração resultante, que é 100, professor, vezes o cosseno de 60 graus. Gente, o cosseno de 60 graus é 1/2, a questão disse, viu? 1 sobre 2. Então, essa tração de 1, ela vai ser igual a 50 newtons. Tranquilo? Esse é o método tradicional de resolver a questão. Ídolo, tem outro método de resolver a questão? Tem. A gente pode utilizar nessa questão o teorema de Lame. Como é que eu uso o teorema de Lame, hein, professor? Só é você lembrar o seguinte. Pessoal, o teorema de Lame fala o seguinte pra gente. A tração desse fio que está para baixo, tração desse fio que está aqui para baixo, ó, T3, tranquilo, o fio que está para baixo, dividido pelo seno do ângulo formado no que está oposto a essa tração, ou seja, o seno do ângulo formado bem aqui, esse ângulo vale 90 graus, sobre o seno de 90 graus, vai ser igual, preste muita atenção, vai ser igual a tração de 1, por exemplo, tração de 1 está bem aqui, sobre, professor, o ângulo formado do outro lado, ou seja, professor, o ângulo formado entre T2 e T3, tranquilo? E esse ângulo formado vai ser quanto? Aí, vamos colocar aqui, T1 sobre o seno do ângulo formado. Esse seno deu um seno de, aqui são suplementares, deu um seno de 150 graus. Seno de 150 graus é a mesma coisa que seno de 30 graus, tranquilo? Então, vamos lá resolver para a gente poder ver. Tração de 3, 100. Seno de 90, professor, 1. Tração de 1, professor, é o que eu quero descobrir. Seno de 50, professor, é a mesma coisa que o seno de 30. E o seno de 30 é quanto, hein, professor? 1/2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Essa tração de 1, então, professor, vai ficar 100 sobre 2, que vai dar quanto, hein? 50 newtons.
Ídolo, eu sempre posso utilizar desse princípio, sempre. Professor, se eu quisesse descobrir o T2, como é que eu faria? Gente, o T2 está desse lado de cá. Então, ó, isso aqui vai ser igual ao T2 sobre o seno do ângulo formado do outro lado. Vai ser esse ângulozinho bem aqui. Esse ângulo é 120. Então, seria sobre o seno de 120, que é a mesma coisa que o seno de 60 graus. E professor, isso aqui a gente chama de quê? Teorema de Lame ou lei de Lame, tranquilo? Você pode, lei de Laura, eu gosto de chamar assim, a lei de Laura, a lei de Lame, Laura, pois é. Você pode resolver por esse teoremazinho. Tranquilo todo mundo? Como é esse teorema, hein, professor? Você sempre analisa a atração com o seno do ângulo que está oposto a ele. Analisa essa tração com o seno do ângulo que está oposto a ele. Analisa essa tração com o seno do ângulo que está oposto a ele. Tranquilo? Um grande abraço, estamos juntos e vamos para mais uma questãozinha para poder mostrar mais uma dica para você.